conforta diante das provações, diante das tamanhas adversidades e aflições que sobrevêm sobre nós aqui na terra. E no livro que nós estamos diante deles, ou estamos gozando dessa história, nós vemos que muitas dessas tribulações e aflições são permitidas pelo Senhor. No caso específico de Jó, nós conhecemos que houve uma reunião no âmbito celestial, onde Satanás, ele entra naquela reunião, e num diálogo com Deus, você vai notar que Deus dá permissão a ele de fazer aquela, vamos falar assim, aquele arraso na vida de Jó, lhe tirar tudo que ele tinha, lhe tirar as suas riquezas, lhe tirar os seus filhos, até chegar a um ponto que Jó se vê como um dialeto ou um ditado que nós usamos na sarjeta, pegando ali os seus gravetos e coçando as suas feridas ou a sua lepra, aquela doença que sobrevém sobre a sua vida. Permissão de Deus, permissão do Altíssimo. E às vezes nós passamos por isso também, e você pode ter certeza que Deus, apesar de permitir, mas Ele está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Ele nunca perde o controle da sua casa, da sua família, da sua vida, dos seus filhos. Ele sempre está com a direção, com a corda na mão, com o domínio sobre ele. Mas por que, pastor? Às vezes as provações vêm para nos testar, às vezes elas vêm para nos ensinar. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito na nossa vida. E conhecendo esse sofrimento, vendo como Jó, sendo um exemplo de como lidar com isso, como assim? Sendo fiel, não largando o conhecimento que ele tinha de Deus, a sua fidelidade de Deus, a ponto da sua esposa chegar e dizer: larga esse Deus, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele virá: não, tu falas como uma louca, eu não saí do ventre da minha mãe, eu posso voltar nu, mas tem uma coisa: bendito seja para todo sempre, toda a honra e toda a glória é dada a ele. Aleluia. Eu creio, não somente eu, mas muitos de nós aqui deixamos os nossos problemas, deixamos as nossas aflições. Chega amanhã, na segunda-feira, você está sendo carregado aqui com uma bateria de energia, de palavras, de ministrações, de louvores, e a sua vida está sendo recarregada, mas amanhã já tem lá os gigantes te esperando, já tem lá as barreiras te esperando, já tem os desafios te esperando. Mas tem uma coisa: como Jó, nós temos a fé e a convicção que se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que está lá no mundo. Maior é o que vai conosco, maior é o que cuida de nós. E Jó é um grande exemplo disso. Como se comportar é um tema central, mas analisando com cuidado a palavra de Deus no livro de Jó, nós vamos notar também que não somente como um grande exemplo de como se comportar mediante o sofrimento e as aflições, Jó também é um grande exemplo de como lidar com a nossa família, com a nossa casa. O escritor, que é desconhecido, ele não deixou passar isso desapercebido, e ele vem trazendo aqui que Jó teve 7 filhos e 3 filhas, ao total 10 filhos. Era uma família grande, era uma família difícil de lidar. Se hoje eu, que tenho 2,
Eu e minha esposa e mais dois, eu já tenho uma grande dificuldade. Os mais antigos aí sabem dizer o que é cuidar de família grande assim. Que no passado era 7, 8, 10. A minha avó, por exemplo, foram 17, 12, 8. Você já pensou lidar com essa quantidade de pessoas? Jó tinha 10. Jó era um homem mais rico, a ponto que o escritor, ele destaca que ele era maior do Oriente. Mas tem uma coisa, nós vamos começar a andar pela casa de Jó, e você vai ver que ele é um exemplo de um sacerdote também fiel a Deus, que sabe lidar com a sua casa. Jó, ele era um exemplo para os seus filhos. Ele era um exemplo, ele era um referencial para que a sua família fosse bem sucedida, os seus filhos crescessem e se tornassem bênção diante da presença de Deus. Porque o livro de Jó tem vários capítulos, e no decorrer da história de Jó, você não encontra nenhum versículo falando que os seus filhos eram desobedientes, que os seus filhos pediu para que Jó deixasse, ao contrário da sua esposa, a sua crença, a sua fé em Deus. Você não encontra a história dizendo que os seus filhos negaram a Deus mediante aquilo que aconteceu com seu pai, até mesmo porque que ele foi tirado muito rápido. Mas tem uma coisa, Jó era um exemplo, porque eles já grandes, eles se comportavam de uma forma como filhos obedientes, como filhos que cresceram dentro de um ensinamento especial. Por que isso, pastor? Porque uma das coisas que eu vejo aqui, nós vamos falar mais adiante, eles não se esqueciam uns dos outros. A Bíblia aqui é enfática em saber e falar que quando eles iam se banquetear, eles convidavam um aos outros, iam e chamavam as suas 3 irmãs, eles faziam questão um dos outros, valorização de família, valorização do laço familiar, do parentesco, da irmandade. E isso é tudo que Deus quer para uma família sadia. Isso é tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Deus quer para uma família que se comporte diante do seu altar. Então, em primeiro lugar, Jó era um exemplo para a sua casa. Jó era um referencial para a sua casa. E não há nada melhor, não há nada que fale mais alto do que os exemplos. Aleluia, Jesus. Pai e mães que estão aqui nessa noite, será que os seus filhos estão olhando para você? Será que os nossos filhos estão olhando para nós? Estão enxergando um caminho reto? Estão enxergando um caminho íntegro? Estão enxergando um homem e uma mulher que temem a Deus? Será que os nossos filhos estão olhando para nós e estão dizendo: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai, quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe, quando eu crescer eu quero comportar igual ao meu pai aqui dentro de casa, quando eu crescer eu quero comportar igual à minha mãe aqui dentro de casa? Será que os nossos filhos estão olhando para nós, estão enxergando isso em nós? Aleluia, Jesus. Porque as nossas ações refletem na vida dos nossos filhos. É verdade. As nossas atitudes refletem na vida dos nossos filhos. É só você procurar em você mesmo. É só você entrar dentro de você mesmo que você vai achar: eu estou comportando igual ao meu pai. Aleluia, Jesus. Eu estou fazendo igual ao meu pai. Deixa eu te contar um testemunho particular. Eu, por mais de 26 anos que eu estive na casa do meu pai, não passou um dia sequer que eu
não ouvia o meu pai orar de madrugada. Um dia, mesmo que de longe, precisava eu abrir os olhos, eu ouvia a voz do pai lá no fundo. Algumas vezes, muito poucas, 1 ou 2 vezes, eu levantei e orei com meu pai. Outras vezes, quando eu acordava em si mesmo, o sono estava leve, eu começava a orar deitado mesmo. E quando eu dava por conta, eu já estava acordando, amanhecendo o dia. Ou seja, começava a orar com ele, daqui a pouquinho o sono me tomava e ali mesmo eu dormia. Mas eu tenho esse exemplo. E hoje que sou grande, que estou mais maduro, hoje que já sou um pai de família, eu enxergo a necessidade, venço o sono, venço o cansaço, mas eu tenho o prazer de levantar e buscar a Deus de madrugada. Eu tenho esse testemunho na minha casa, não que o meu pai tenha sido um homem perfeito, mas o exemplo de buscar ao Senhor de madrugada, Ele nos deixou, e eu posso ter essa referência. Eu dobro os meus joelhos e busco ao Senhor quando estiver sendo vida. Aleluia! E isso é maravilhoso quando nós refletimos, quando nós copiamos aquilo de bom que os nossos pais deixaram para nós. Aleluia, Jesus. Você quer ver uma coisa? Jacó estava correndo do seu irmão Esaú. Por várias vezes, quando ele sabia que Esaú estava vindo na direção, ele temendo a fúria de Esaú, porque ele tomou o lugar da primogenitura de Esaú, enganando seu pai, ele fugia juntamente com a sua caravana. Até que em um certo ponto, Jacó não pôde mais sair deste encontro, adiar este encontro. Então ele prepara vários presentes, ele prepara várias riquezas, e ele vai ao encontro do seu irmão. De repente, ele vendo os presentes, ele vendo as riquezas, ele não vem com fúria contra mim, porque Esaú era um caçador, Esaú era um homem valente, Esaú era um homem que manejava bem as ferramentas. Aleluia! As espadas, as flechas. E Jacó com medo de encontrar com seu irmão. Mas tinha uma coisa: quando lá vem Esaú lá na frente, e Jacó fitando os olhos dele, apreensivo pela sua atitude, diz-nos a história, a Bíblia, que ao encontrar-se com ele, Esaú pula, lhe dá um abraço, lhe dá um beijo. Aleluia! E ali há uma reconciliação ao invés de... Eu creio que Jacó fica espantado, porque ele esperava outra atitude do seu irmão enganado. Seria a hora da vingança, seria a hora do troco, mas a atitude de Esaú é ao contrário. Mas aonde eu quero chegar, lá atrás estava José, e José estava olhando aquele ato, José estava prestando atenção naquele ato. Anos depois, José é vendido pelos irmãos, vai para as cisternas, os irmãos conhecem bem a história. Anos depois, José está como governador do Egito. Tempos depois, os seus irmãos estão à sua frente, e ao invés de se vingar dos seus irmãos, ao invés de mandar os seus irmãos para o calabouço, tinha toda a autoridade, tinha todo o poder. Mas José reflete a atitude do seu tio, do seu pai. Ele abraça os seus irmãos, perdoa os seus irmãos e vai para o banquete junto com os seus irmãos. A história nos mostrando que o reflexo do pai, o reflexo da mãe, o reflexo, o exemplo nosso, reflete nos nossos filhos. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos ajude a refazer os exemplos do nosso lar, para que a nossa casa seja uma casa sadia e os nossos filhos possam refletir
copiar aquilo de bom que nós estamos dando para eles. Jesus Cristo demonstrou isso na cruz do Calvário. E Paulo chama-nos para sermos imitadores dele. Imitar os bons exemplos. Em segundo lugar, nós vemos aqui na experiência da família de Jó que ele era um homem que valorizava a comunhão no seu lar. Tanto é, e agora eu dou mais ênfase àquilo que nós começamos a dizer no início, que os seus filhos valorizavam essa comunhão. Ia fazer um aniversário, não tinha briga, não esquecia um dos outros. Na hora da comunhão estavam todos reunidos. Na hora da unidade estavam todos reunidos. A comunhão, ela representa o comprometimento. A unidade representa o quanto nós estamos comprometidos um com o outro. Aleluia. Se a sua casa é uma casa que vive na comunhão, ela está dizendo: nós somos uma família comprometida uma com a outra. Nós somos uma família que valorizamos uns aos outros. A comunhão demonstra esse comprometimento. A comunhão permite-nos a identificar os defeitos em nossa família. Não despreze a comunhão no seu lar. Por mais que nos tempos que estamos vivendo está difícil reunir a casa, está complicado reunir a família, é um para um lado, um para o outro, um com compromisso ali, outro com compromisso lá. Mas tem uma coisa, da mesma forma que este mundo tem estratégias de trabalhar com o nosso adversário, tem estratégia às vezes para distanciarmos dos outros. Deus também nos dá direção e nos dá estratégias para vivermos tempos de comunhão e de unidade. E o Senhor nessa noite está nos chamando para Aleluia. do seu lar. Ore ao Espírito Santo. Busque de Deus as estratégias para você reunir a sua família. Jesus sempre nos demonstrou isso. Ele sempre procurava estar reunidos com seus discípulos e com os seus seguidores. Era comunhão, era na casa de Marta, era na casa de Lázaro, era na casa de Zaqueu. Eu não quero somente aqui fora, eu vou lá para dentro da tua casa. É comunhão, aleluia. Jesus Cristo, ele sempre valorizava e sempre buscava isso, porque a comunhão nos permite a identificar os defeitos e os erros, para que eles sejam tratados e corrigidos. Era na mesa que João já chegava mais próximo dele. Era na mesa que Pedro se revelava o mais atrevido, o mais ansioso, o mais para frente. Foi na mesa que ele revelou que Judas estava com um sentimento de traição e iria traí-lo. Mas tem uma coisa, mesmo com esse defeito, ele não expulsa Judas da mesa, ele deixa Judas próximo, aleluia, e participar da comunhão, para depois ele fazer o que ele tinha que fazer. Mesmo você descobrindo os defeitos, mesmo você identificando os erros na sua casa, no seu filho, na sua filha, no seu esposo, na sua esposa, não é um pretexto, não é um motivo para você expulsar, não, é um motivo para você trazer mais para perto e corrigir e educar, para que a sua família seja restaurada e abençoada por Deus.